Eu prefiro estar no meio da congregação e no meio desta comunhão, servindo ao meu Deus e os meus irmãos. Como é bom viver em união. Como és precioso, meu irmão. Há uma unção aqui. Há uma unção. Já posso sentir. Já posso sentir. Verdadeiramente, Deus está aqui. Há uma unção. Há uma unção. Já posso sentir. Verdadeiramente, Deus está aqui. Verdadeiramente, Deus está aqui. Verdadeiramente. Bata no peito e diga: Deus está aqui. Ele está aqui, Ele está em nós. Há uma unção. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Bom, chegamos ao momento mais importante da nossa reunião. Vamos tratar do tema desta manhã: o apostolado para os últimos dias. Deus maravilhoso, Deus soberano. Obrigado, Jesus. Obrigado por essa unção apostólica. Obrigado, Jesus. Obrigado por esse apostolado para os últimos dias. Sei que Tu tens para nós nesta manhã já coisas tão grandiosas trazidas aqui desde os primeiros momentos, Senhor. Coisas que estão se traduzindo em bênçãos, que diz a Tua palavra, que quando nós buscássemos o Teu reino em primeiro lugar, todas as coisas nos seriam acrescentadas. E agora, Senhor, então, ao debulhar da Tua palavra, quando nós nos inclinamos com mais profundidade para ouvir a Tua voz, Senhor, nós sabemos que é um momento majestoso. Obrigado, Senhor, por tão grande honra poder estar sobre o altar apostólico e profético para ministrar a Tua palavra. Há vidas, Senhor, que trazem honra e dignidade a esse ministério também, que dizem esse sim a mais para Ti, seja aqui presencialmente, seja pela internet. Obrigado, Jesus. Obrigado pela vida do nosso apóstolo Miguel Ângelo. Temos um ministério apostólico, Senhor, por meio da vida do nosso apóstolo. Que honra, Senhor. Obrigado. E pela sua família, toda a sua família, Senhor, que cumpre, ouve essa voz e honra esse chamado. Bem-haja, Senhor. Sejas Tu a retribuir a cada um. Cada um. Estamos abertos, Senhor. Estamos abertos agora para ouvir a Tua voz, para a Tua honra e para a Tua glória. Amém e amém. Graças a Deus. Está pronto? Você está pronto? Estamos prontos, né? Na carne nunca, mas no Espírito sempre. Não é verdade? Concluímos com 2 aulas esse tema, repercutindo a palavra profética. Obrigado, capitão, pela síntese maravilhosa. E hoje nós trazemos como uma conexão esse livro que eu, quando passava pela minha biblioteca ali na sala de missões, né, com as centenas de livros do nosso apóstolo, eu via esse tema, eu disse: o apostolado para os últimos dias. Glórias a Deus. Vamos então hoje entender um pouquinho aqui, desde as primeiras páginas. Nosso querido apóstolo Miguel Ângelo, ele faz uma retrospectiva, né, logo aqui a partir da página 5, e ele fala que do século 20
vimos Deus restaurar de forma poderosa e inquestionável. Você sabe que a própria reforma foi deflagrada entre 1517 e 1525, mas ficou meio que amortecida, né, essa ação toda da reforma, até porque a reforma protestante, ela veio do seio da igreja romana, né? Todos nós sabemos isso. Então, os grandes reformadores ou reformistas, como alguns gostam de chamar, até então, agora no século XX, começa um grande movimento. O apóstolo, ele trata bastante sobre isso aqui, chega a citar, inclusive, o movimento dos evangelistas, e cita o próprio Billy Graham, que faz parte da palavra profética lançada, né? Billy Graham foi quem viu, então, a bandeira do Brasil e orou pela nossa nação como o grande celeiro para esse grande avivamento que agora Deus traz à vida do apóstolo Miguel Ângelo. Então, tudo isso, né? Tudo isso tem a ver, olha, essa muito forte, né? Muito forte Brasil, palavras do Billy Graham, ele disse, muito forte Brasil. Em um dos seus documentários, ele disse, fui levado em espírito a um lugar e vi como chuva caindo sobre essa bandeira, Brasil, e o Espírito de Deus me disse, será desta nação que virá o avivamento que se espalhará por todo o mundo. E glórias a Deus, porque nós estamos nesta igreja, nós estamos na denominação Cristo Vive, uma igreja além fronteiras, sabe, estamos em mais de 123 países. Eu fico impactado sempre que penso, né, como Deus nos trouxe para esse ministério, a cada um de nós. Se nós fôssemos aqui contar, né, amor, o nosso testemunho, para nós não foi nada fácil, foi complexo. O dia que nós decidimos mesmo, porque eu criado em lar evangélico, né, mas aí passei um tempo no mundo, porque minha mãe me disse que eu ia ser o Daniel da Bíblia, o homem da ciência, da palavra, da oração, e eu não via isso pelos lugares onde eu passava, sinceramente, havia um vazio. E aqui eu encontrei essa ciência da palavra do Evangelho, mas para chegarmos aqui no domingo, que nós decidimos vir para a igreja, para vocês terem uma ideia, eu estava vendendo um carro e uma pessoa foi lá ver o carro na frente da minha casa, e do nada o camarada veio com o carro, uma outra pessoa veio, quando eu estava mostrando o carro, e jogou o carro em cima de nós. Nós pulamos todos para o lado, ainda pegou no meu cotovelo assim o retrovisor, o rapaz estava vendo o meu carro, ficou com a perna bem machucada, e entraram no carro, saíram atrás do camarada, foram embora, né? E eu fiquei ali com dor de cotovelo, veja bem, para nunca mais esquecer que eu estava voltando com dor de cotovelo, né, amor? E eu ali, irmãos, aquela batidinha assim, irmãos, você não tem noção, meu cotovelo ficou desse tamanho na hora, né? Você vê estrelas mesmo. E eu ali entrei, mostrei para minha esposa, quando eu falei para ela, falei, amor, e ela disse, a minha esposa que estava sendo evangelizada pela televisão, incrível, né? Sempre nós nos conhecemos, e ela soube do meu berço evangélico, ela dizia, olha, estou assistindo na televisão, se um dia, né, amor, ela dizia, se um dia nós formos para alguma igreja, vai ser para aquela igreja ali do apóstolo Miguel Ângelo. Então, para você ver como é que as coisas, né, são muito detalhes, se eu for realmente tentar rebuscar os detalhes, nem vai dar o tempo, mas o mais interessante, né, que ela está citando ali, é que a minha esposa foi muito usada também naquele momento, e ela disse, amor, com dor no braço, sem dor no braço, vamos ali no médico, fomos lá, né, tomei uma antitetânica e tal, mas nós vamos à igreja. Ela bateu o pé firme e nós viemos à igreja. E eu que antigamente ia à igreja para ser salvo, aqui eu aprendi que eu precisava vir à igreja porque eu sou salvo, porque a igreja passaria a fazer parte da minha vida, porque a igreja é uma instituição de Deus para eu me sentir bem nesta terra. E para eu servir a Deus nesta terra, e para me conectar com ela de tal forma que, sinceramente, eu já não consigo separar hoje onde está a igreja, onde está a minha casa. Aleluia! É maravilhoso, irmãos, isso é experiência, é vida com Deus, como
O título do meu CD, inclusive, é Vida com Deus. E eu tenho experimentado isso. E eu digo, daqui não saio, daqui ninguém me tira. Sabe? É uma conexão. Por quê? Porque é uma igreja apostólica. É uma igreja apostólica. É uma igreja que está aberta a esse apostolado. Isso foi acontecendo. Não foi por um acaso, irmãos, que o evangelista, que inclusive está arrolado aqui na página 5, Billy Graham, que possivelmente teria sido o maior evangelista de todos os tempos, viu exatamente no Brasil. Não é por um acaso que Deus levantou o apóstolo Miguel Ângelo, 2 anos numa cama de hospital, sabe, fraturado, desenganado pelos médicos, inclusive que não iria andar mais, que teria que amputar no mínimo uma das pernas, e Deus começava a gerar ali uma intrepidez que só mesmo com um chamado desses poderia ter gerado tudo o que gerou até os dias de hoje. É coisa de Deus. Eu trouxe este livro hoje para você como um sermão temático para nós entendermos de uma vez por todas esse apostolado para os últimos dias e por que essa importância da nossa igreja nesse aspecto todo. Depois ele vai mostrando, apontando vários textos e demonstrando a forma, né, de constituição dos 5 ministérios de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, e fundamentando com vários textos. Nós não vamos fazer esse estudo aqui, texto a texto. É um livro importante para você, claro, depois na sua casa, levar à frente. E depois aqui na página 16, o subtema, o apostolado para os últimos dias. Na página 19, então ele começa a mostrar a importância desde o início, como é que se constituiu, por que houve a importância dos apóstolos, qual é o significado. Ele mostra, inclusive do original, a palavra, e usa o texto de 1 Coríntios capítulo 12, versículo 18, onde Paulo fala dessa organização. Ele diz: a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, que são os evangelistas. Lá em Efésios 10 ele traz com essa outra nomenclatura, depois dons de curar, socorro, variedade de língua. Então são os mestres, né, que vão desenvolvendo todo esse chamado, e que no ministério apostólico se desmembra todos esses dons, claro, vão passeando por aquele que exerce o apostolado, como é o caso do nosso amado apóstolo Miguel Ângelo. Então, se você ler tudo isso, que nós, claro, não te chamamos aqui para ler o livro, né, seria um abuso da minha parte. Eu leio várias vezes e ouço Deus para aqui a gente lançar raízes profundas de maneira personalíssima, claro. Inclusive aqui, olha, na página 19, ele fala: ordenar significa estabelecer ou determinar por nomeação, decreto ou lei. Pois ele vai dissecando a cada página, falando sobre cada ministério e com os seus dons espirituais. E um ponto importante aqui que eu quero ressaltar, o que está na página 25, quando diz assim: os apóstolos têm a unção de ruptura. E quem está com o nosso apóstolo desde o início lá de piedade, viu essa fase, primeiro quando ele precisa se desligar da nova vida, né? Quem ele cita, inclusive, o nosso bispo Roberto Macalister como uma das referências de grande evangelista, e precisa romper. Imagina, com toda aquela tradição da lei e aquela roupagem nova da graça, já foi um momento tremendo de ruptura. E depois, agora como apóstolo, né, que logo no início ele até ficou receoso, ele nem queria tanto utilizar, e Deus lhe chamou e disse: você tem que reagir. E ainda bem que ele ouviu a voz de Deus. E o nosso ministério continua crescendo
para a glória de Deus, exatamente porque temos um apóstolo com esse chamado e que ouve a voz de Deus. Não se canse de interceder pelo nosso líder, porque é um chamado pesado, é um chamado diferencial. Uma igreja que assume, que tem um apóstolo, que tem uma condução dentro desse viés apostólico, ela precisa estar mesmo como paradigma, como modelo, e as ciladas, os ataques, os intentos são muito maiores. Então vamos interceder sempre. Por que é o apostolado para os últimos dias? Quando acontecerá o último dia? Isso, irmãos, o último dia, o dia do arrebatamento, isso Deus não revelou e nem vai revelar para ninguém. Como diria minha mãezinha, tira o teu cavalinho da chuva, né? Mas, quais são os últimos dias? Isso eu posso te responder. Você quer saber quais são os últimos dias? Quando começaram os últimos dias? Os últimos dias começaram há 2022 anos. Você sabe, Antônio, aqui há alguns dias, eu estava recebendo a minha família, pouquinhas pessoas, né? Algumas pessoas, claro, a gente não está ainda, porque minha família, se for receber todo mundo, passa de 100 pessoas, né? E estávamos lá conversando, e um dos meus sobrinhos veio com aquelas perguntinhas, e ele disse, mas como é que essa conta não fecha? Vocês falam 2022? Eu falei assim, só que a conclusão da obra foi na cruz do Calvário. Então conta-se depois de Jesus, depois da crucificação, depois dos 33 anos. Então, com esta consumação, quando ele disse, tetelestai, consumado está, dali se deflagraram os últimos dias. Até ali, eram os dias anteriores, eram os dias do tempo do pacto, que a Bíblia até chama de Velho Testamento, que eu não chamo, eu não separo a Bíblia de velho e novo, para mim não tem nada velho aqui. Para mim a Bíblia é a graça em desenvolvimento de Gênesis a Apocalipse, só isso, só precisa entender, né, a colocação logicamente dos livros, inclusive para você ter uma ideia, nem essa ordem que é colocada aos livros aqui, é uma ordem da escrita. Então, se fôssemos agora aqui discutir esses detalhes, isso vai acrescentar em que na nossa vida espiritual? Nada. O que vai nos acrescentar é ouvir a voz de Deus, é entender a Bíblia com o viés e com o prisma das 14 epístolas, e é isso que um ministério apostólico chamado para a denominação Cristo Vive para a última reforma protestante tem que fazer. Isso está acontecendo nesse ministério. Por isso que eu digo hoje, a igreja está aqui, mas também está na minha casa. Nós estamos 24 horas no ar, irmãos. E essa palavra vai sendo introjetada no nosso coração, na nossa mente, e vem um dardo, vem uma situação, você tem o quê? Você tem a palavra. Você lembra da palavra, você tem a igreja dentro de você. Aqui está a igreja, aqui está a igreja. Nós somos a igreja. Se aqui se reunissem pessoas que não estivessem realmente atreladas a isso, poderia se tornar apenas mais uma reunião pública. Então, graças a Deus, né, o nosso apóstolo como pioneiro, logo no início, ele até cita isso aqui, houve uma reação muito grande, várias denominações. Hoje você já vê muita gente aí, né, chamando e realmente consagrando e ordenando, apóstolo. Agora, da graça de Deus mesmo, genuína, no Brasil, por enquanto, eu só conheço um, tá bem? Né? Cá entre nós, só conheço um. Nós somos privilegiados, e nós temos hoje, aqui na página 27, quando ele diz, os apóstolos são dados para o aperfeiçoamento dos santos. Essa prerrogativa ministerial nas nossas vidas. Você é apostólico. Você é apostólico. Por quê? Porque você tem essa conexão com uma igreja realmente apostólica. Você vive esse aperfeiçoamento que Paulo diz lá aos Efésios. Nós já vamos ler o texto todo, o apóstolo cita aqui, eu não vou ler agora, na página 27, mas nós seguimos esse viés apostólico por causa de tudo aquilo que acontece nesse ministério.
E na página 28 ele fala, os apóstolos são embaixadores de Cristo. O que é isso? É graça de Deus. Então por que Paulo disse, seja imitador de Cristo como eu sou? Depois ele diz imitar, lá em Filipenses 3, ele falou, você pode observar aqueles que andam segundo o modelo, né? Segundo o modelo, você pode ter isso como modelo para a sua vida. Então, nós todos passamos por essa conexão. Está lá em Filipenses, você pode fazer uma remissão aí, capítulo 3 de Filipenses, do 14 ao 19, Paulo fala muito sobre esse chamado maravilhoso da soberana vocação. Então, como embaixadores de Cristo, nós temos essa conexão perfeita com o mandamento de Jesus, que é pregar o evangelho a toda criatura, que é pregar o evangelho a todo mundo. Quando ele enviou os apóstolos, os discípulos, né, que também depois como apóstolos, todos enviados, ele exatamente deu esse comando. E essa potencialidade que tem um ministério apostólico vai fazer toda a diferença para nós vivermos essa palavra do grande avivamento, essa palavra profética para 2022. Por isso que eu trouxe esse livro, eu quis trazer à luz este livro, eu não, a graça de Deus comigo, é para que depois você vá rebuscando e vendo como é maravilhoso o trabalho que os apóstolos começaram a fazer lá na criação, na fundação das primeiras igrejas. O apóstolo Miguel Ângelo, ele vai mostrando tudo isso aqui na página 41, mais especificamente, ele fala das obras dos apóstolos, o estabelecimento da doutrina, na página 42, na 43, ele mostra literalmente como essa visão apostólica vem numa conexão plena entre céu e o coração de Deus e o coração, né, dos apóstolos, como aconteceu no dia do Pentecostes, por exemplo. E aqui na página 44, ele fala algo que eu posso dizer como o apóstolo gosta, é o ponto fulcral dessa mensagem. Na página 44, ele diz, os apóstolos levam a revelação para a igreja. Aqui em Efésios capítulo 3, versículo 5, diz assim, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Ou seja, é revelação. Por que esse é um ministério que tem a palavra profética todos os anos? Porque nós andamos sempre à frente, irmãos, sempre à frente. Os outros vêm depois e graças a Deus, nós estamos aqui para influenciar mesmo, porque nós temos um ministério com um apóstolo talhado para essa última reforma protestante. E aí na página 44 é que ele volta a fazer um detalhamento, né, inclusive com datas. Novamente aqui, olha, em 1949 ele mostra o início da cruzada de evangelismo do Billy Graham. Olha, nem eu me lembrava que era tão antigo assim, né? E ele termina aqui a página 45 dizendo, hoje a restauração do ministério apostólico está trazendo a última reforma protestante. Com ela estamos recebendo toda a revelação da genuína graça que abrange todas as áreas da vida da igreja. E continua avançando nas próximas páginas, mostrando quando Jesus fala sobre a fundação da igreja, em Mateus 16 ao 18, ele diz, Simão Pedro respondeu, tu és Cristo, Filho do Deus vivo. Então Jesus afirmou, bem-aventurado és, porque não foi carne e sangue que te revelaram, ali estava já o chamado, ali o Senhor identificava e logicamente delineava como grande exemplo de um chamado apostólico na vida de Pedro. Qual era esse sinal? Era a revelação, quando ele disse, quem você diz que eu sou? Né? Ele disse, tu és o Filho. Então não havia dúvidas mais, havia ali a conexão. E Jesus disse, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja.
Efésios capítulo 2, versículo 20, fala sobre esses fundamentos, ele diz, edificando sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo, Jesus, a pedra angular. Então, um ministério onde você não identifique, mesmo que muitas vezes ainda não tenha sido reconhecido, ainda não tenham entendido, isso é só com o tempo, está acontecendo, e graças a Deus que nosso ministério foi a porta de entrada para isso no Brasil, mas você identifica quando existe uma denominação que ela tem uma organização eclesiástica bem ajustada, bem amarrada. Irmão, desculpe o que eu vou te dizer agora, mas não vá atrás daquela falácia, igreja pequena, vamos ajudar aqui, há algum tempo, e é por isso, é importante eu trazer isso aqui para o nosso ministério, porque esse ano nós precisamos definitivamente que essas coisas que vinham acontecendo acabem, porque Deus tem pressa, eu tenho visto muitas pessoas titubeando, e ano passado mesmo tivemos uma situação, graças a Deus que essa pessoa ouviu a voz de Deus, caiu em si, graças a Deus está conosco, ativei nosso apóstolo, entramos juntos e graças a Deus quando é um chamado mesmo, né? E Deus poupou, porque acredite, porque se a pessoa tem um chamado e ela se desvia, já aconteceu com várias pessoas, eu sei que vai acontecer, e talvez tem gente me ouvindo agora, venha logo, saia logo e volte ao primeiro amor, porque é um sofrimento. E esse irmão disse, bispo, você fala para o apóstolo, naquela época, mandou um áudio para mim, você fala para o apóstolo que abriu uma igrejinha aqui, eles estão precisando tanto de mim, irmãos, desculpe, vou falar uma coisa para você, Deus não precisa de nós, Deus não precisa de nós é que precisamos de Deus. Deus sem nós continua sendo Deus. Nós sem Deus não seríamos nada neste mundo, porque nós somos filhos de Deus. Nós precisamos do Pai, é o Filho que precisa do Pai soberano, porque Deus é um Deus onipresente, onipotente, onisciente. Não é um Pai igual a nós, claro, na nossa concepção aqui, que depois o Pai precisa, né, dos filhos para criar e tal, né, se for até a idade. Não, estou falando de um Deus que é soberano. Então Deus não precisa de nós, Deus, Ele nos requer, nós temos que servir a Deus por uma obediência, para o nosso benefício, para que a glória dEle passe pela nossa vida, para que nós sejamos honrados, é isso que a palavra diz o tempo todo, mas as pessoas ficam achando, passam desse limite, né? E ficam achando, eu vou ali, eu preciso ajudar aquela igreja. Irmãos, ajude com o teu exemplo, com o teu testemunho, com a tua fé bem alicerçada, para que aquela igrejinha entenda a graça de Deus e pronto. Agora, seguir pessoas que muitas vezes, acreditem, na maioria das vezes estão equivocadas, são até mercenários, e é o ministério apostólico que vai fazendo toda essa seleção, e a Cristo Vive é um ministério apostólico, a Cristo Vive tem um chamado gigantesco, nós entramos agora em vários campos de trabalho, para você ter uma ideia, a TV Bandeirantes, ela fechou as portas para os evangélicos. O que o apóstolo Miguel Ângelo imediatamente traçou? Olha, hoje nós estamos na TV Milagro, 15 milhões de parabólicas em todo o Brasil. Você imagina o que é isso, o alcance disso em todo o Brasil? Operadoras IPTV, Angola TV, com a NET Angola, na África e Oriente Médio, em língua árabe, eles vão traduzir simultaneamente eles mesmos, para todas essas áreas, olha, Egito, Tunísia, Marrocos, Oriente Médio, Emirados Árabes, Catar e Bahrein, nem sei falar o nome, né? Como é? Bahrein, essa coisa aí, Bahrein, né? Bahrein. Então, você está entendendo? Essa diferença, essa intrepidez, essa postura, com esses fundamentos para uma igreja
que, sabe, que vai avançar independente das circunstâncias. Por isso que eu digo, é uma conexão espiritual, é uma conexão de Deus, é para os últimos tempos, porque foi a forma que Jesus estabeleceu. Desde quando? Desde a crucificação, desde o Tetelestai. E agora, você, aqui na página 49, ele vai exatamente trabalhando isso. Ele diz, os apóstolos são prudentes construtores. É segundo a graça. Paulo usa ali para falar à igreja dos Coríntios, no capítulo 3, versículo 10, ele diz, olha, segundo a graça de Deus que me foi dada. Em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9, ele diz, somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus, sois vós. Então, o ministério apostólico, ele trabalha nessa lavoura, nesse edifício, que é a igreja, que são os membros, que é o corpo de Cristo, que é a última reforma protestante, que é a noiva, que precisa ser, sabe, treinada, talhada, e só um ministério apostólico vai executar tudo isso. Esses treinamentos, tudo isso o apóstolo vai tratando e trabalhando aqui. Você vê quantas igrejas locais nós temos, ele fala disso, fala da organização eclesiástica, fala desse repartir dos dons espirituais aqui na página 69, como Paulo falou aos Romanos no capítulo 1, versículo 11. Paulo, Romanos capítulo 1, versículo 11, ele diz, desejo muito ver-vos a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Existe um ditado popular que diz assim, a pessoa não pode dar aquilo que não tem. Alguém já ouviu isso, né? Às vezes, olha, a pessoa não pode dar aquilo que não tem, até justificando, né? Muitas vezes as pessoas criaram muito isso para justificar, meus paizinhos não puderam me dar, porque não pode dar aquilo que não tem. E é verdade, só um ministério apostólico pode dar aquilo que tem. Nós temos hoje todos os motivos para avançar. É pandemia, é escassez, é desemprego, é dificuldade financeira, eu sei, à nossa volta, mas para o Ministério Cristo Vive, é tempo do grande avivamento. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará, porque se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho, o que vendo Eliseu, chamou, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu, e tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Vendo, pois, os discípulos dos profetas estavam de fronte de Jericó, disseram, o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele. Isso aqui é uma alegoria. No apostolado para os últimos dias, nós precisamos olhar isso com olhos espirituais e entender o que é essa visão. Eu sei que muitas pessoas, e é tendencioso, a nossa carne faz isso, claro, até eu mesmo imagino, inclusive quando cheguei aqui ao ministério, quando você começa na Cristo Vive, eu sei que tem muitas pessoas que estão conosco aí pela internet, estão às vezes engateando, né, começando, para mim foi dificílimo, porque eu via muita coisa nova. Uma das coisas que logo me assustaram foi quando o apóstolo disse, olha, salvação não se perde, hein? Se uma vez salvo, sempre salvo. Eu falei, meu Deus, mas tem Apocalipse 3:20, e era o texto mais, teologicamente errado que eu tinha pensado que tinha aprendido, porque você não aprende errado, não é verdade? O que é errado não é aprendizado, o que é errado não é aprendizado. E eu achava que Apocalipse 3:20 diz assim, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, ele comigo. Eu achava que aquilo era para a salvação, só depois que eu fui entender que era para a igreja de Laodiceia, que era para os cristãos, que era Deus chamando os filhos à comunhão, sabe? É um outro estudo, levaremos muito tempo aqui para explicar isso, mas o que eu quero dizer para você é que vinham essas dúvidas, mas ao mesmo tempo
vinham muitas outras informações, porque a cada culto, a cada encontro, isso foi caindo como uma luva. O que eu usava para mim de ânimo é que eu dizia assim, peraí, mas tem conexão, e eu vou entender. E comecei a comprar os livros, a ler os livros. É muito importante você ler todos os livros do apóstolo. Aí quando ele dizia, outro momento que ele disse, olha, o Jesus nos dias de sua carne era o véu. Fui lá, comprei o livro, descortinou a minha vida. Quanto à deidade de Cristo, ao ministério da carne, do Espírito. Então, aos poucos, a pessoa vai atingindo essa maturidade, mas não é fácil, não. Agora, como podemos usar essa passagem, né, como uma alegoria para os nossos dias hoje, no Ministério Cristo Vive? Elias disse, olha, se você reconhecer, porque se ele tivesse conectado, ele iria ver, se não tivesse, não veria. E hoje, quando Deus traz você começa a ver realmente na vida do apóstolo, esse apostolado, irmãos, preciso dizer isso para vocês, é testemunho, porque às vezes você me vê aqui sobre o altar, né, hoje, graças a Deus, ministrando no culto há tantos anos, né, uma escola de capacitação, acompanhando o nosso apóstolo como diretor de missões. Isso é coisa de Deus. Eu me lembro momentos que Deus trazia ao meu coração, e eu orava, eu falava, Senhor, revela meu coração para o apóstolo, revela, Pai, mostra. Eu orava, eu desejei, Deus me fez desejar essas coisas, assim, sem eu premeditar. Sinceramente, uma vez estava deitado assim no meu quintal, no final de semana, uma cadeira de praia, né, e eu vi passar um avião. E eu falei, ai Senhor, como eu gostaria de um dia estar dentro de um avião desse, para ir pregar a graça de Deus. Hoje em dia, nem sei mais quantas horas de voo já tenho, né? Agora com esse período é que a gente parou um pouquinho, mas muitas viagens, Deus foi materializando, então Deus foi gerando, né, o querer, o realizar, o ministério apostólico. Eu estou aqui debaixo dessa visão, por quê? Porque Deus me mostrou, Deus revelou, não só o meu coração para o apóstolo, mas revelou o dele para mim. Então, uma conexão, que é o que você tem que buscar no seu dia a dia, na sua vida. E o momento de Deus, o tempo de Deus, o ministério que Deus tem para você, seja no seu trabalho, seja com o seu vizinho, seja com o seu filho, seja com a sua mãe, seja com alguém da sua família, seja onde for, no tempo de Deus, Deus vai te usar com essa intrepidez do ministério apostólico, que é um ministério de combate espiritual, é o que ele fala aqui na página 71. O evangelho da graça não é um evangelho da carne, não tem espaço para carne, é um evangelho espiritual, eu tenho dito aqui, é do Espírito, é por revelação. Em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, ele diz, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. O que são sofismas? São aquela forma capciosa de você dar vazão a pensamentos. Sofismas, eles vêm por sentimentos, por circunstâncias, por informações, pelas debilidades da nossa carne, umas vezes uma palavra errada, uma informação errada. Por isso que tem que ter muito cuidado onde você investe, irmãos, o tempo precioso que você tem para receber informação. E olha que as informações estão batendo hoje à nossa porta de uma maneira avassaladora, não é verdade? A globalização, o advento da internet, hoje tem pregador, não é? Pregar, meu irmão. Qualquer um pensa que prega. Eu cresci vendo minha mãe assistir Silvio Santos. Ela gosta, não pode brigar comigo de gostar, né, amor? Ainda hoje, de vez em quando eu assisto, porque minha mãe assistia muito. Eu não sei quem lembra que tinha lá uma tábua, que tinha uns martelos, e a pessoa chegava com prego para pregar, lembra? E ganhava 3 marteladas só, hein? E era uma tábua de pinos, que o prego entra facilmente. Quem trabalha, né, Ivo, com martelo, aquilo ali, numa martelada só vai. Só que quem usava o martelo? Senhoras, né? Senhoras, alguma idade, nem força para levantar o martelo tinha, e dava lá 3, 5, às vezes, e o prego não entrava, lembra? Uma ou outra que conseguia,
Quando acertava, às vezes de cheio entrava o martelo. Então, não é só sair pregando por aí, tem que ter preparo, tem que ter treinamento, né? Tem que ter chamado, tem que ter visão espiritual para entender dessa importância. E essa sofisma, irmãos, acredite, é uma questão que é muito... Semana passada eu disse, nós precisamos filtrar, porque agora com toda a tecnologia, né, com toda a possibilidade, você hoje está num lugar e você pode estar em vários lugares às vezes ao mesmo tempo, você pode estar fazendo várias coisas ao mesmo tempo, e é muito arriscado isso. E também a tecnologia, ela vai te dar essa gama de opções, e você tem que coordenar tudo isso com prioridade, possibilidades e necessidades. Num tempo em que tudo é prioridade, você vai ter que saber priorizar a prioridade. E essa prioridade, você vai ter que mesclar com possibilidade e necessidade. Como isso se processa? Isso se processa no sentir. Olha bem, hein? Por isso que nós temos os 5 sentidos. Olfato, audição, visão, paladar e tato. Isso são o quê? 5 sentidos. Então, primeiro, o que acontece, bispo? Quer dizer que quando você dá um passo, acontece um processo. Está vendo como é legal? Por que eu não fico aqui esse livro? Maravilhoso, fiquei impactado quando eu fiz a leitura dele agora, né, para ministrar aula. Claro, já tinha lido várias vezes. E eu vi quantos detalhes, mas o Senhor me mostrava que esse livro era para esta aula, né, para nós fazermos essa conexão, repercutindo a palavra profética, e Deus me dizia, exatamente aqui você vai dar essa freada. Né? Estamos nos momentos conclusivos do nosso tema de hoje. Graças a Deus, né? Para a glória de Deus. Então, quando você vai executar alguma coisa, você sem perceber, há esse processamento, que é, primeiro, sentir. Né? Você tem a sensação, você tem o sentimento, seja ele por qual via for, humanamente falando, que no conceito ministerial só pode ter um caminho. Então, o sentimento humano você vai filtrar por um 6º sentido. Olha, bispo, né? Lá os misticismos da vida chamariam de 3º olho, hein? Coisas por aí que eu for aqui desmembrar para você, o tempo não vai me esperar, ainda bem que o relógio hoje deu uma atrasada, o relógio dali está atrasado, eu tenho que olhar para o meu aqui de vez em quando para não tomar mais tempo de vocês, mas agora, então já entenderam bem o sentir, né? Porque você precisa sentir, ok, então bispo, eu vou sentir, depois de sentir você precisa pensar, a sequência é essa. O problema é que a gente sabe, capitão, a gente sente, a gente quer resolver o negócio logo, né? Vamos resolver, e você está vendo o que está acontecendo aí, por exemplo, com relação a essa pandemia, que ninguém tem certeza de nada, né? Só Jesus, não quero nem falar disso, que eu não tenho tempo para isso, mas pensar, irmãos, se ninguém quiser pensar à sua volta, pense você. Faço meia culpa. Tenho orado muito por mim mesmo, acredite nisso, porque se tem uma pessoa, de certa forma, bem abrupta com isso, quantas vezes errei na minha vida. Irmãos, vou ser franco a vocês, eu vivi experiências muito fortes, mas muito fortes com Deus, desde o último semestre de 2021 para cá, que eu me via, nós vivemos o ano da restauração, tudo aquilo que Deus valoriza, eu me via literalmente sendo puxado num cabresto por Deus. As lágrimas, eu compartilhei isso com o nosso apóstolo acho que no último dia do ano, não me lembro bem, ou no primeiro, né, quando eu mandei um áudio agradecendo a ele, eu falava de como essa palavra profética trabalha na minha vida de uma maneira sobrenatural. Esse ano é o ano do grande avivamento, nós não terminamos ainda janeiro, e eu já tenho visto Deus trabalhar na minha vida, na nossa, né, amor, na nossa casa, de uma maneira, irmãos, eu estou falando aqui, eu estou com arrepios espirituais mesmo, porque é uma maneira extraordinária, estrondosa, e nós estamos, e tem hora que falta o fôlego mesmo,
Bate às vezes até um desespero, vou dizer, por causa dos sentidos. E eu nunca me peguei, dos 6 meses para cá, mas a esse mês, nunca me peguei, acreditem. Tantas vezes parando e pensando, e aí a tendência? E a tendência, porque aqui, nós estamos na ordem do sentir, agora pensar. Esse pensamento é um perigo. Você pensou que eu agora ia dizer, agora está resolvido. Poxa, se eu conseguir pensar, está tudo bem. Irmãos, deixa eu dizer a você, é aí que mora o perigo. Como a gente queima etapas, como a gente pula etapas, a gente quer pular do primeiro sentimento, já executar. Então Deus nos traz, sabe, é um ministério apostólico, é para os últimos tempos, então já mostrei para você entender o nível que é o Ministério Cristo Vive, o que é o ministério apostólico, o que é o apostolado, o que são os últimos dias, porque tem muita gente que fica criando um certo suspense, irmãos, os últimos dias, desde a crucificação para cá. Hoje estamos mais nos últimos dias do que lá. Essa é uma grande verdade, não é? Então, temos muito trabalho a fazer, temos que intensificar, temos que entrar de vez por todas nesse aspecto, porque se você entender com essa maturidade que eu estou te passando essa manhã, que Deus tem trabalhado na minha vida também, acreditem. Eu fico imaginando, graças a Deus, né? Se eu já era bom, vou ficar muito melhor. E é isso que Deus quer, é o grande avivamento. Bata no peito e diga, epa, se eu já era bom, eu vou ficar muito melhor. Por quê? Porque se você conseguir parar e identificar o sentimento, peneirar com o pensamento e mesclar tudo isso com a reflexão para executar com a palavra, sabe o que vai acontecer? Está aqui em Romanos capítulo 12, do 1 ao 3. Romanos capítulo 12, do 1 ao 3. Digo assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, você vai ter esse raciocínio todo aqui, no âmbito espiritual, você vai ser um culto a Deus. É como eu te falei, a igreja não vai ser aqui, vai ser a sua vida, vai ser a sua casa, vai ser o seu trabalho. Tudo que você vê na vida do apóstolo Miguel Ângelo, que reproduz o apóstolo Paulo, que reproduziu Cristo, e você vai reproduzir o apóstolo Miguel Ângelo, você vai reproduzir o apostolado para os últimos dias, você vai entrar para o eixo de enxergar as coisas com a holística espiritual. Mas se a pessoa não consegue nem desenvolver esses níveis de preparo, de caminhar para executar alguma coisa, aí ele diz no versículo 2, e não vos conformeis com este século, quer dizer, não é conforme este século, não é conforme este mundo, não é conforme um sentimento apenas que desponta, é um sentimento que você tem trabalho para pensar, depois você reflete no que você está pensando. Refletir no pensamento é ocupar o que se pensa, para poder executar. Você dá vazão ao pensamento, você vai refletindo, peraí, esse aqui eu vou refletir nele, e você vai categorizando, você vai selecionando, você vai especificando, até você chegar e dizer, peraí, aqui então é agora rebuscar tudo isso com a palavra, viver essa transformação, é a renovação da mente. Aí diz que você experimenta qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E você entra no 3, que para mim é o principal versículo aí de arremate, Romanos capítulo 12, versículo 3. Joás, ele diz, porque pela graça que me foi dada. Está vendo você entrando aqui no espiritual? Digo a cada um dentre vós, não pense de si mesmo além do que convém. Você não pensa mais além do que convém. Você julga menos e você ama mais. Você passa a ser mais, sabe, uma pessoa
que tem aquele sentimento nobre, né? Você se coloca no lugar do outro. A empatia, você começa, antes de julgar o outro, você se coloca e você fala, peraí, mas qual é a situação daquela pessoa? Qual é a posição, às vezes, socioeconômica daquela pessoa? Às vezes você quer exigir que uma pessoa pense igual a você com relação a determinadas coisas, que não tem como, porque ela vive uma outra realidade sociocultural até, irmãos. E você precisa ter empatia. E aí você vai lá e se coloca no lugar da pessoa. E você vai dizer, poxa, mas se eu tivesse a mesma, eu faria pior. Então o que você tem que fazer com o que você tem? Você tem que fazer o melhor. A obrigação é sua. Ainda que a pessoa erre porque não atingiu aquilo que você atingiu. Você tem que glorificar a Deus e você tem que continuar fazendo o melhor. O melhor que Deus tem para você. Eu tenho dito quantas vezes isso aqui. Eu aprendi que eu não tenho que ficar aqui trazendo no altar o meu melhor. Eu tenho que trazer o melhor que Deus me deu. Para o meu dia a dia, para a minha vida, para as minhas relações, é buscar o melhor. Essa visão que ele diz aqui. Então, não pensar além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé. Porque na fé, o que nós temos que identificar no outro, irmão, é a fé. Principalmente com relação agora à convivência, à comunhão dos santos, a comunhão espiritual. Porque eu tenho dito, convivência com todos, comunhão com poucos. Na convivência você vai ter que usar esses mesmos parâmetros para você conviver bem com todos. Independente do outro conviver bem com você ou não, mas você vai continuar convivendo bem. Agora, no eixo espiritual, você ainda tem esse parâmetro da fé, e você vai entender que por mais diferente que a pessoa seja, por mais que ela seja, tenha uma outra cultura, tenha uma outra classe social, ela está na fé, ela crê mesmo, em Deus, ela é fervorosa, ela quer acertar com a visão espiritual. Olha, invista para você ser bênção e ser canal de crescimento para essa pessoa. Ah, mas ela está demorando, não está? Continue forçando essa barra que vale a pena. Vale a pena porque você está lançando a semente. Você vai lançar a semente e o tempo de Deus, a semente, ela germina. Então, esse combate espiritual, né? Depois o apóstolo vai dizendo, esse chamado, depois ele destrói fortalezas, ele tem a capacidade de persuadir, é o que eu estou dizendo aqui, vai tudo para o eixo espiritual. Então esse zelo divino sobre os santos, é um ministério apostólico, e eu, como estou dizendo, vai se repartindo a cada um de nós, e o que eu estou explicando, nós vamos ter pelo próximo, e vamos ter principalmente pela nossa família da fé, é a fé que Deus repartiu a cada um. E na página 35, ele fala nessa intercessão, ele mostra alguns pontos onde o apóstolo Paulo faz literalmente essa intercessão, de uma maneira muito visível. Então ele cita Efésios 1:17, que eu gosto muito, Efésios 1:17 e 18, eu sempre uso muito esse texto. Quando Paulo ora, ele diz, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, a riqueza da sua glória. Colossenses 1, vou ler o 10, olha. A fim de viver de modo digno do Senhor, para seu inteiro agrado, frutificando com toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder. Uma outra oração. Ele vai enumerando, para seres inculpáveis, está lá em Filipenses capítulo 1, Colossenses 1 também, transbordeis da vontade, a fim de viver digno, que é uma oração completa. Então ele cita o capítulo 3, aqui não colocou o versículo, e depois de Efésios, mas depois ele também vai citando os outros capítulos, ele enumera as várias vezes
que o apóstolo Paulo faz as suas orações, e depois ele fala da potência, na página 76, da potência do ministério apostólico, e ele cita também Atos capítulo 6, versículos 3 e 4, depois o versículo 7, dizendo: crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número de discípulos, e aquele momento, né, da constituição da igreja. Ele fala dessa unção do Espírito Santo depois nas páginas seguintes, fala sobre as perseguições, e aqui na página 89, ele fala: os apóstolos são reformadores. Então, o que é que o nosso ministério caminha, né, com a última reforma protestante? Na página 95, já no fechamento do livro, ele traz um tópico 49, que ele diz: os apóstolos são estabelecidos para colocar à prova os que dizem ser apóstolos. Ou seja, essa diferença que vai haver com o tempo. Muitas vezes a gente fica observando situações que não se confirmam, às vezes até igrejas que se levantam e querem ser Cristo vive, mas não veem no apóstolo o seu líder denominacional. Como diretor de missões, posso dizer isso para você: não vão receber a unção do Espírito, que é a graça de Deus, que é a revelação pelo Espírito. Não vão receber, não vão atingir esse nível, não adianta. Então, para que serve então, bispo? E por que essa organização toda, que é o fechamento do nosso estudo de hoje? Por que Deus deixou essa configuração? Está aqui em Efésios capítulo 4, do versículo 10 ao versículo 16. Aquele que desceu do céu, também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Qual é o motivo? Ele diz: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Só a graça de Deus vai chegar a esse ápice aí, irmãos. Para que esse aperfeiçoamento? Para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Sem isso nada vai à frente. E quando vai à frente, ele diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que conduzem ou induzem ao erro, mas seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. O 16, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte. Você está entendendo a igreja apostólica como tem que funcionar? A igreja que está com esse chamado do apostolado para os últimos dias, porque esse chamado não é só do apóstolo Miguel Ângelo, ele é o nosso guia, o nosso pai na fé, o nosso líder, mas esse chamado passa pela vida do apóstolo Miguel Ângelo para se distribuir a vida de todos nós e se espalhar pelos quatro cantos deste mundo com um novo avivamento. O grande avivamento, o momento de avivar realmente a obra de Deus, a graça de Deus vivida pela revelação do Espírito Santo. Ele diz: segundo a justa cooperação, efetua o seu próprio aumento. Avivamento é uma vida com aumento, com largueza, com extensão, com revelação, com resultados espirituais. Ele diz: para a edificação de si mesmo, em amor. Claro, o amor é a base de tudo. O amor sequer acaba. Vamos ficar de pé. Eu quero ainda nesse minuto final orar com você pelo nosso ministério. Vamos tocar a nossa trombeta ainda. Deus maravilhoso,
Deus soberano, Deus tremendo. Obrigado, Jesus. Obrigado por esse apostolado para os últimos dias, Senhor. Obrigado por fazermos parte dessa empreitada maravilhosa. Obrigado pela vida do apóstolo Miguel Ângelo. Obrigado por cada líder local. Obrigado por cada igreja local. Obrigado, Jesus, pelos ministérios grandes que vieram sendo tocados a cada momento, a cada tempo, até chegarmos hoje ao ano do grande avivamento. Que isso seja patente em nossas vidas, Pai. Obrigado, Jesus. E aquela oração que sempre faço a Ti, eu repito nesta manhã, Pai. Senhor, obrigado por este dia. Renova as minhas forças, manifesta a sabedoria. Eis-me aqui, eis-me aqui. Para a Tua honra e para a Tua glória. Apostolado para os últimos dias. Assim seja, assim disse o Espírito da graça. Sou o Bispo Daniel Anecleto, graça e paz. Olá, queridos, graça e paz. Aqui é o seu diretor de missões, Bispo Daniel Anecleto. Eu quero te fazer uma solicitação, um pedido. Nós estamos em campanha, nós precisamos de aumentar o nosso espaço no YouTube e para isso precisamos de mais seguidores. Mas além disso, acima disso, nós queremos encorajar você a passar a mensagem. Então, divulgue o canal de Missões Cristo Vive, Missões Cristo Vive Oficial no YouTube. Seja um seguidor e também passe, multiplique o número de seguidores e leve essa mensagem à sua família, aos seus amigos, aos membros da Igreja Cristo Vive. Eu conto com você. Não se esqueça, siga-nos no YouTube. Eu sou o Bispo Daniel, graça e paz.